Meus amigos, que papelão da Polícia Federal. Mais um, né? Para não perder o costume. E fica aqui o questionamento. A mando de quem? Porque por conta própria eu duvido muito que tenha sido. A PF não ia passar aquela vergonha no débito sem ter ordem de alguém, não é? Afinal de contas, o sujeito não cometeu nenhum crime. Ele apenas escreveu uma palavra num cartaz. Não tem nada de errado disso, né? Não citou o nome de ninguém. Para quem não está situado na situação, é o seguinte... Ontem, em Presidente Prudente, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, um cidadão comum, um trabalhador, um pagador de impostos, escreveu a palavra ladrão numa faixa e pendurou na sua sacada, na sua janela, né? Acontece que o Lula, ele vai visitar Presidente Prudente. E como é de praxe, é normal, isso sempre aconteceu, antes da visita do presidente em algum local, a polícia vai lá vistoriar, por questão de segurança. Só que eles acharam por bem, os agentes da PF, e simplesmente questionar não, né? Eles foram intimidar um cidadão que escreveu a palavra ladrão numa faixa. Ora, eles simplesmente vestiram a carapuça do Lula. Opa, ladrão só pode estar se referindo ao Lula, né? Bom, de ladrão a polícia entende, afinal de contas, o Lula passou 580 dias na cadeia lá na Polícia Federal, sob custódia da PF, né? Então... De ladrão, a PF entende. Pô, se escreveram ladrão, só pode ser o Lula. Afinal de contas, ele foi condenado e preso por corrupção, por lavagem de dinheiro e por vários outros crimes relacionados aí à corrupção, não é mesmo? E depois, ministros que o próprio Lula e a Dilma do PT indicaram, livraram a cara do sujeito e conduziram ele de volta à cena do crime nas palavras do próprio Alckmin. Não são palavras minhas, né? Todo mundo sabe o final dessa história, lamentavelmente, depois de 2022. Mas olha só, eu vou colocar aqui um trecho do vídeo, porque o rapaz que sofreu intimidação da PF gravou um vídeo, tá? Não mostrou a cara dos agentes ali, não de todos eles pelo menos, mas dá para entender o contexto da situação, tá? Para quem não viu. Só um trechinho aqui para vocês se situarem, olha só. 121 Isso. e o 141. Isso, o que tem? Não, então, a gente vai ter um evento aqui do presidencial, o senhor está ciente, né? Sim, lógico. Aqui na frente. É por isso que nós estamos fazendo. E aí, a gente viu que essa faixa aí faz uma referência ao presidente. Só Sim. que ela é considerada ofensiva. Peraí, a faixa faz referência ao presidente, mas não estava escrito Lula na faixa, estava escrito ladrão, só. Mas ladrão pode ser um político, pode ser o governo, pode ser a política nacional, que nas últimas décadas, exceto o período de governo Bolsonaro, foi representado por isso, né? Por escândalos, por ladrões, por corrupção. Curiosamente, o único que está preso não por corrupção é Jair Bolsonaro, né? Mas por um golpe imaginário que não aconteceu. Mas, continuando. Tá? Por dar um xingamento, ladrão. A gente vê as outras faixas. Tudo bem, você tem seu direito de manifestar, tudo. Não está xingando, não está sendo ofensivo, tudo. Então, o que a gente pede carecidamente? Que o senhor possa se manifestar de uma outra forma, sem essa que o senhor está se manifestando. Entendi. Pode ser? Mas por quê? É minha opinião. Exatamente, foi como eu falei pro senhor. Está sendo ofensivo. Eu posso chamar o outro, ou sou ladrão. Não, mas eu não tô Você falando entendeu? quem que é. Sim, mas... Eu tô falando que o... Eu tô falando que o governo é... Eu não tô... Não, exato. O agente da PF ali, ele tomou as dores do Lula do nada, porque ele não tá chamando ninguém de ladrão, ele escreveu ladrão. Ora, se alguém se sentiu ofendido é porque vestiu a carapuça. Qual o problema? Quem tá admitindo ali que a faixa se refere ao Lula é o próprio agente da PF, né? Talvez é ele que esteja associando aí. Quando se fala ladrão, vem na cabeça dele. Ah, é o Lula, porque é ele que ficou preso 580 dias por corrupção, só pode ser o Lula. Tô falando se Lula é, se Alckmin é, se Gleice Hoffmann é, tô falando que é. Mas Eu não, eu não Aham. sou político, não tenho Sim, afiliação a nenhum partido político. Não, eu sou um mero empresário, pequeno empresário. E Você é de não, qual área, Marcelo? eu era da área de marketing, sou da área de antecipação de recebíveis, fintech. Não tem nada, eu não tenho nenhuma filiação em partido político, eu sou um mero trabalhador, pago imposto pra cacete. Mais nada. Aquela dali, ó, por exemplo, ó, qual o colega tá falando? Família Honesta Nascida do PT, tá manifestando. Mas a minha, por exemplo, a minha manifestação não é contra a pessoa específica, é contra o governo, cara. Exato, mas quem tá lá no evento não pode entender. de outra Mas forma, pode você entender, entendeu? aí eles procuram o direito deles, entendeu? Mas então, a gente está encarecidamente pedindo pro senhor
que o senhor se manifeste de uma outra forma que não a dessa daí. Não, mas peraí. Sim. Eu não tô falando que nenhuma pessoa é ladrão, tô falando que o contexto inteiro é. Não dá, cara, pra aguentar mais isso aí, velho. Certo, mas... Eu não... Agora, assim, se tivesse lá escrito lá, beleza, Lula ladrão. Beleza, você podia falar de mim. Certo, Se tivesse mas falado concorda comigo o chuchu de não sei o que ladrão. Bom, eu não vou deixar o vídeo todo aqui, tá rodando na internet, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, cara, a gente vê ali um brasileiro, assim como todos nós, né, indignado com tudo que vem acontecendo, que apenas quis manifestar de maneira simples, né? Pegou uma faixa, escreveu ladrão, sem citar o nome de ninguém, sem ofender ninguém. Se alguém se ofendeu, parece que o policial ali se ofendeu pelo Lula, porque ele associou a palavra ladrão ao Lula. O problema é dele, ué. Quem se ofender que procure seus direitos, ele não escreveu o nome de ninguém. Quem vestiu a carapuça enfim. Agora, eu quero levantar aqui um questionamento da seguinte forma. No governo Bolsonaro, que diziam que era o governo do ódio, que era uma ditadura e tudo mais, jogaram futebol com a cabeça do presidente. Jogaram futebol com a cabeça do Bolsonaro. Fizeram um filme encenando a morte de Bolsonaro. Eu lembro até do Bolsonaro ali com uma flecha cravada no peito, né? Bolsonaro morreria dessa forma, andando de moto e com uma flecha cravada no peito. Ele gostava das motocicletas. E fizeram aí essa encenação da morte dele. A PF não prendeu ninguém, a PF não foi atrás de ninguém, a PF não intimidou ninguém por causa disso. Jogaram futebol com a cabeça do presidente. Jogaram futebol com a cabeça do presidente. E Bolsonaro não fez nada, não mandou a PF ir atrás de ninguém. Chamaram ele de genocida. Imaginem se hoje, eu não estou incentivando ninguém a fazer nada, mas imaginem se hoje fizessem a mesma coisa com Lula que fizeram com Bolsonaro. Conjecturando aqui. Se jogassem futebol com a cabeça do Lula pelas ruas. Se encenassem a morte, se fizessem um vídeo, uma encenação, um filme com a morte do Lula, tomando cachaça, sei lá, morreu de cirrose. Não sei, né? Não sei. O que aconteceria? Eu tenho certeza que quem fizesse isso seria preso imediatamente, ou seria incluído no inquérito. Né? Enfim, eu sei lá se não vão incluir esse sujeito, esse cidadão que escreveu na faixa ladrão, no inquérito do fim do mundo, né? Provavelmente vão calá-lo e vão dar o recado para que outras pessoas não façam. Porque, olha, eu digo a vocês, a partir de hoje, aonde quer que o Lula vá, em qualquer cidade que ele pisar no Brasil, vai ter faixa escrito ladrão. Eu não tenho dúvida, e eu não estou incentivando, eu estou fazendo uma leitura dos fatos, porque o brasileiro é assim, meu amigo. Você mexeu com o básico, isso aqui está parecendo Coreia do Norte, está parecendo a China. Porque, para quem não sabe, na China, se você criticar o regime, você recebe uma visita dos agentes do regime, né? Se você continuar criticando o regime, você vai sumir por alguns meses, alguns anos, para sempre. Na Coreia do Norte já é um pouquinho mais duro, né? Você criticou uma vez, já era, você some, não aparece mais. Tá parecendo que o Brasil virou Coreia do Norte, virou a China, onde já se viu você intimidar, você ameaçar um cidadão comum que escreveu o ladrão numa faixa. Ele não se referiu a ninguém, ele não indicou ninguém. O policial que associou ladrão ao Lula, se alguém tem que ser investigado, ora, que seja o policial, então, né? Ele vestiu a carapuça do chefe, o problema é dele. É ele que tem que ser investigado, porque não foi o cidadão. Olha que nível chegou esse país. Olha que nível chegou o Brasil. Mas isso aqui foi um verdadeiro tiro no pé, sabe por quê? Porque quem achava que ainda era uma democracia, depois disso aqui, viu que não. É ditadura, meu amigo. E eu tô falando daqueles que estavam em cima do muro, que não é nem Lula nem Bolsonaro, e tem muita gente, mas arrisco a dizer, seja talvez a maior parte da população brasileira, agora viu que nós vivemos numa ditadura. Se você escrever ladrão e pendurar na janela essa faixa, meu amigo, você vai receber a visita da Polícia Federal. Esse é o Brasil da democracia relativa. Compartilhe muito esse vídeo, as pessoas precisam saber a que nível o Brasil chegou. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.